Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É muito bom estar com vocês. Quero agradecer o carinho e a generosidade desse tempo e dizer que é uma alegria muito grande. Trago um abraço, portanto, da Convenção Batista Brasileira e também da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Uma convenção que é do Espírito Santo duas vezes. Uma pela sua localização geográfica e outra pela sua dependência da Santíssima Trindade, portanto, do Deus Espírito Santo. Quero saudar os nossos irmãos portugueses com a graça e a paz do Senhor Jesus e os nossos irmãos brasileiros que Deus trouxe para essa terra tão abençoada. Convidá-los sem delongas a abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, os versos de 1 a 7. Estamos a falar nesses dias sobre unidade. E eu quero lhes apresentar nesta noite aquele que eu reputo uma das histórias mais fantásticas da Escritura Sagrada, pessoalmente uma das minhas favoritas, de uma família que estava para ser desunida, de uma família que estava para ser desintegrada e que Deus preservou a unidade dessa família aqui. Então quero chamar a sua atenção para o segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então lhe disse o profeta: o que te hei de fazer? Dize-me o que tem em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita da tua botija sobre as vasilhas e coloque a parte a que estiver cheia. Saiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a um dos filhos: trazei-lhe mais uma. E ele respondeu: não há mais vasilha, e o azeite parou. Então fez ela saber ao homem de Deus, e este lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, e nós cremos com toda a convicção que há em nós que a Bíblia é a palavra do Senhor, inerrante, perfeita, atual e bendita. E nessa noite, que o Espírito Santo nos ilumine a discernir as verdades da tua palavra e que seja um tempo de quebrantamento e de encorajamento. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma situação muito triste. Talvez um dos cenários tão caóticos da Bíblia Sagrada. Essa mulher é uma viúva. O seu falecido marido era um aluno da escola de profetas de Eliseu. Os irmãos sabem que quando Elias é sucedido por Eliseu, Eliseu entendeu que deveria formar uma escola de profetas. Uma escola que cresceu tanto que certa feita se tornou apertado aquele ambiente e eles precisaram procurar um local maior. Um dos seus alunos morre e deixa essa mulher com 2 filhos. Os irmãos sabem que naquele tempo a viuvez era um tema social. A viuvez não era apenas um estado civil ou familiar, era um tema social. Porque viuvez muitas vezes delegava aos filhos a necessidade do sustento. Nesse caso específico, os seus filhos ainda eram menores, não eram ainda homens casados. Se assim fossem, não morariam com a sua própria mãe, de acordo com a cultura da época. Essa mulher então tem a dor de sepultar o marido. Acresça-se a dor de sepultar o marido
a dor de ver as suas economias fracassarem. Essa mulher entrou num estado de endividamento tal que, diz o texto sagrado, os credores estão à porta para fazer uma coisa: levar os seus 2 filhos como escravos. Havia naquele tempo uma ordem para executar uma dívida. Você devia a alguém e primeiro o seu credor ia até a sua casa e fazia o resgate dos seus bens. Mas poderia ser que a sua dívida fosse tamanha que a totalidade dos seus bens não a cobrisse. E aí dava ao credor um outro direito. O direito de, se havendo descendente pronto para o trabalho, esse descendente seria levado como escravo. Uma regra absolutamente cruel. Então essa mulher, com uma situação financeira terrível, com uma situação emocional, imaginem os irmãos, terrível, agora ela dorme e acorda sabendo que a qualquer momento os seus filhos serão levados como escravos e a família estará absolutamente desunida, desestruturada, acabada. Marido sepultado e os 2 filhos como escravos de um credor. Essa é uma situação caótica. Essa é uma situação de caos. Essa é uma situação de uma dor aos senhores e às senhoras que já são pais e mães, insuportável. Saber que o seu filho vive, mas que ele está tomando chibata de alguém, trabalhando de uma forma sobre-humana, e que isso tudo é porque a senhora não pôde pagar a sua dívida. Pois bem, aquilo que era o cenário do caos transforma-se, nós lemos o texto, no cenário de um milagre. Porque Deus age de uma forma absolutamente extraordinária e mantém a unidade da família, derramando provisão. E é exatamente isso que eu quero partilhar nesse texto. Como manter a nossa unidade recebendo a provisão divina. Cada um desses versículos tem um princípio, e é o que eu passo a partilhar. Versículo 1, eis o princípio: faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Existe uma expressão que merece ser grifada no versículo 1. A expressão, tu sabes que ele temia ao Senhor. Quantos identificam essa expressão no verso 1? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa expressão muda tudo. Vocês devem concordar comigo que esse homem falecido, com todo respeito, era um péssimo administrador. Ele morre e deixa sua família na penúria. Ele morre e deixa sua mulher sem nada. Ele morre e não está nem aí para ver, e os seus filhos serão levados como escravos. Sob o ponto de vista financeiro, esse homem é um fracassado. Não há quem possa dizer que ele foi vitorioso. Imagine o senhor passar dessa vida e deixar essa linda dama que está ao seu lado sem um tostão. Ele não deixou um dinheirinho debaixo do armário. Ele não deixou um dinheirinho debaixo do colchão. Ele não deixou providência. Ele não deixou poupança. Sob o ponto de vista administrativo, nós podemos chegar à conclusão que esse homem foi um fracasso. Sob o ponto de vista financeiro, nós podemos chegar a uma conclusão que esse homem foi um fracasso. Esse homem não tem nada a nos ensinar sobre como lidar com dinheiro ou sobre como organizar as finanças da família. Mas tem uma coisa que esse homem não fracassou: nos investimentos espirituais. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa mulher não pode dizer: tu sabes que ele foi um grande administrador. Essa mulher não pode dizer: tu sabes que ele foi um grande financista. Mas ela diz: tu sabes que ele temia ao Senhor. Ele não fez investimentos materiais certeiros, mas ele fez investimentos espirituais. Sabe qual é o nosso problema? A sociedade tem clamado tanto pelo sucesso material que nós nos esquecemos de perseguir os investimentos espirituais. Vá em qualquer livraria do mundo e eu direi quais são os 5 títulos que mais vendem. Os 10 passos para ser um milionário, os 5 passos para ser muito rico,
os 10 passos de uma finança bem-sucedida. Acesse o YouTube ou qualquer canal de streaming e eu direi quais são os 5 vídeos mais assistidos. Como fazer o seu primeiro milhão. Como ganhar o seu segundo milhão. Você ainda não tem o seu terceiro milhão? Os passos de uma gestão financeira fortemente eficaz. É tudo isso aí, é o que tem de mais. Sabe o que nos falta? Aprender os 5 passos de uma vida piedosa. Os passos de uma vida consagrada em oração. Os passos de uma vida de disciplina espiritual. Como ter uma espiritualidade de alta performance. Como ser alguém temente a Deus, como ser um instrumento de milagre, como ser alguém que faça investimentos espirituais. O problema é que isso não vende. E nem dá audiência. Estava eu lá na minha cidade e fui convidado para um jantar, pastor Daniel, e nesse jantar tinha um monte de gente muito rica, e eu lá, coitado. E os ricos falando sobre as suas riquezas. Por que eu comprei não sei o quê? Por que eu não sei o quê? E por que eu não sei o quê? Eu disse assim, esses ricos não vão ficar me humilhando assim. Eu falei, seus ricos, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu e a minha esposa, na época eu tinha acho que 26 anos ou 27, na época. Eu disse, vocês sabiam que eu e a minha esposa já organizamos a nossa vida financeira de tal forma que se eu e ela, minha esposa é dentista, quisermos parar de trabalhar hoje, nós já temos economias para viver o resto da vida com o mesmo padrão, sem precisar trabalhar. Se quisermos parar de trabalhar hoje, já temos juntado para viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Eles arregalaram o olho. Chamei a atenção deles. Eles disseram, mas como assim? Vocês são muito novos para já ter conquistado isso. Sim. Qual é o segredo? Perguntaram-me. Eu disse, precisamos morrer sexta-feira no máximo. Morrendo sexta-feira, nós teremos até o final da nossa vida garantido. Tranquilo, está tudo juntado, nós não vamos passar perto, não vamos reduzir o padrão, está tudo certo. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que você não precisa ser um bom administrador. Eu não estou dizendo que você não precisa estar em ordem com as suas contas. Não. Eu estou dizendo que eu conheço muita gente rica que faliu. Eu conheço muita gente que fez investimento material e perdeu. Eu conheço muita gente que investiu na bolsa e fracassou. Agora eu não conheço ninguém que investiu na sua espiritualidade e saiu perdendo. Disse o salmista, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Faça investimentos espirituais. Eis um caminho de unidade e provisão. Segundo princípio está no verso 2. E nós podemos chamar de faça um inventário da vida. Faça um inventário da vida. A palavra inventário no meio jurídico geralmente é usada para depois da morte. A pessoa morreu e ela deixou um inventário. E eu não sei como funciona aqui em Portugal, mas lá no Brasil, quanto mais dinheiro tinha o defunto, mais confusão dá um inventário. Só que o versículo 2 nos ensina a fazer um inventário que não é da morte. É o inventário da vida. Me chama a atenção a pergunta que o profeta faz. Geralmente quando você está diante de alguém experimentando a escassez, geralmente quando você está diante de alguém experimentando a falta de algo, você pergunta o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa não tem. O que te falta? O profeta não pergunta o que ela não tem. O profeta pergunta o que ela tem. Dize-me o que tens em tua casa. Ele não diz, diga-me o que não tens. Diga-me o que te falta. Ele diz, diga-me o que tens. Isso é um princípio espiritual muito importante. Porque quando nós fazemos um sério inventário da nossa vida, nós vamos perceber que não há ninguém a quem o Senhor permita respirar
que tenha tanto que não precise de ajuda e que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. Não existe ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda e que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. Faça um inventário da vida e nós vamos perceber que a gente reclama demais, mas a gente tem muita coisa. Perceba a resposta dessa mulher. Primeira resposta: a tua serva não tem nada em casa. Depois aparece uma vírgula, salvo uma botija de azeite. Na língua original, qual seja o hebraico, não existiam vírgulas. Aquilo que é traduzido para a nossa bela língua como uma vírgula denota um espaço de tempo entre as duas afirmações. Então essa mulher responde à pergunta do profeta com duas respostas. E cada uma dessas respostas é intervalada por um tempo. Resposta número 1: a tua serva não tem nada em casa. Passa-se um tempo, não sabemos qual, ela dá uma segunda resposta, porque ela se lembra que tem na despensa uma botija de azeite. Mas por que a primeira resposta dela é: eu não tenho nada? Porque essa mulher sofre do que nós sofremos, e que é a mãe de muitos males: a precipitação. A precipitação é a mãe de muitos males. O que você tem em casa, Dona? Não tenho nada. Como é que está o seu ministério? Está péssimo. O que tem lá na sua igreja? Não tem nada. Está sobrando também, quem vai pagar a luz? Tenho nada. Aí ela se lembra: eu tenho uma botija de azeite. Precipitação. A precipitação é uma péssima conselheira. Eu não sei se você se recorda no final do Evangelho de João, quando Maria Madalena está diante do sepulcro vazio, os seus olhos estão embaçados pelas lágrimas, e ela diz o seguinte, quando vê o sepulcro vazio: roubaram o corpo. Aquele sepulcro foi doado por José de Arimateia, um aristocrata, um membro do Sinédrio, um rico, e aquele sepulcro, além de novo, estava na frente do jardim. Ela olha para o jardim, ela vê um homem, ela diz: é um jardineiro. Faz sentido? Jardineiro. Aí ela se aproxima de quem supunha ser um jardineiro e diz ao jardineiro: cadê o corpo? Como se o jardineiro tivesse alguma coisa a ver com esse papel do corpo. Olha o que os olhos embaçados fazem. Roubaram o corpo, é um jardineiro, e o jardineiro está envolvido nesse esquema aí do corpo. Mas aí daí a pouco o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: Maria. A mesma voz que dera expulsar os demônios. E ela, com seus olhos embaçados pelas lágrimas, a sua audição estava fechada. Ela não reconhece Jesus quando o vê, mas reconhece Jesus quando o ouve. Que me faz lembrar de um célebre autor chamado Larry Crabb, que escreveu O Silêncio de Adão. E ele diz o seguinte: na escuridão dos olhos, nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Quando a escuridão nos cega, a nossa audição é aprimorada. Os olhos embaçados pelas lágrimas a fizeram precipitar-se e ela não enxergava um palmo à sua frente, mas a sua audição estava perfeita. Então passou ruim. Aquela mulher ouviu a voz de Jesus. E ela percebeu: primeiro, não roubaram o corpo. Segundo, não é um jardineiro. Terceiro, o jardineiro não tem nada a ver com o tal do roubo do corpo. É o próprio Jesus, o jardim ressurreto e vivo para todos sempre. A precipitação nos leva a responder mal. A precipitação nos leva a largar o ministério antes da hora. A precipitação nos leva a entregar os pontos antes da hora. A precipitação nos leva a responder antes da hora: o que tens em tua casa? Eu não tenho nada. Vírgula. Faz uma conta comigo. Os filhos daquela mulher já foram levados como escravos ou estão para ser? Você pode responder. Então, na verdade, eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite e eu tenho 2 filhos em casa. Ah, ela não está debaixo de uma ponte, ela está numa casa. Então, eu não tenho nada, na verdade, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e eu tenho uma botija de azeite. E ela está conversando com Eliseu, o sucessor de Elias, o chefe da escola, um homem poderoso. Então, na verdade, o que ela chama de eu não tenho nada eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e eu tenho a
acesso a um profeta poderoso. Se isso eu não tem nada, me diga que até alguma coisa. Faça um inventário da vida. E o senhor e a senhora vão perceber que a gente tem muita coisa. E que a multiforme graça de Deus, da qual nós somos dispenseiros, tem nos dado muito. Às vezes os nossos olhos estão embaçados e a gente não consegue ver. Mas Ele tem nos dado. Terceiro princípio está no verso 3. E nós chamamos de faça conexões relacionais. Faça conexões relacionais. Seja bom em relacionamentos. O profeta agora olha para aquela mulher e diz: vai e pede emprestadas vasilhas aos seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Eu não sei se você já parou para notar. Geralmente nós interpretamos esse verso só em um aspecto. O aspecto de que quanto mais vazias, maior a extensão do milagre. Geralmente essa é a interpretação usual. Quanto mais vasilhas ela conseguisse, maior seria a extensão. E muitos julgam a extensão da fé da mulher pela extensão da quantidade de vasilhas conseguidas. Pois bem, mas há um outro aspecto nesse verso. Essa mulher só consegue muitas vasilhas porque ela era uma boa vizinha. Imagina se é uma má vizinha. Entojada. Nervosa. Fofoqueira. Grossa. Antipática. Mentirosa. Ela bateria numa primeira porta. Preciso de uma vasilha. Ela bateria numa segunda porta. Me dá uma vasilha, por favor. Não tem vasilha para a senhora aqui não. A senhora nem combinou com a gente. Ela bateria numa outra porta. Eu preciso de uma vasilha. Aqui não tem vasilha para a senhora. A senhora é fofoqueira do bairro. Não tem vasilha para sair não. Bateria numa outra porta. Eu preciso de uma vasilha. A senhora nega até copo d'água para os filhos da gente. Some da minha frente. Morra sem vasilha. Sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque ela era uma boa vizinha. Ela tinha conexões relacionais. Ela consegue muitas vasilhas porque era uma boa vizinha. Quem trabalha com recursos humanos nas empresas sabe, nossa igreja tem alguns funcionários, e eu estava estudando isso a fundo com a nossa diretora dos funcionários da igreja, e tem uma conclusão muito simples para quem é estudioso dessa área. O melhor currículo possível te garante a porta de entrada no emprego. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. Sabe aquele currículo assim, cheio de coisa? Você consegue um emprego. A forma como você se conecta e se relaciona, você sai do emprego. Max Geringer, que é um escritor brasileiro de recursos humanos, de liderança empresarial, ele enuncia da seguinte forma: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. O quão você sabe te garante entrar, o que você é te garante sair. Do que adianta ser pós-doutor e não dar bom dia para o porteiro? O que adianta o maior dos doutorados se não tem sorriso no rosto? O que adianta o melhor dos currículos se não sabe se relacionar com gente? Recebi um pastor lá na nossa igreja. Nossa equipe pastoral está chegando a 10 pastores. Mas tem um pastor que chegou para a nossa igreja e ele queria vir para a equipe. E antes de qualquer coisa você precisa conhecer, porque equipe pressupõe lealdade. Lealdade pressupõe conhecimento, conhecimento pressupõe tempo. Eu estava conversando com esse homem e eu entendi que era fantástica a ideia dele para o ministério. Primeiro, ele estava me ensinando como pastorear a igreja. Segundo, ele disse que só tinha um defeito. Eu já desconfiei, porque eu tenho uns 500. Ele só tem um. Aí eu falei, qual que é o seu defeito? Ah, pastor, eu não sei lidar com esse negócio de gente. Eu acho que está no ramo errado, né? Talvez. Pastor, não gosta de gente? Ah, pastor, como junto aqui um monte de gente me apertando, que vem, que quer falar. Eu não suporto. Eu falei, amigo, e aí? Quem estava na palestra da tarde, eu quase fiz aquela do Promove. Remove para levar.
Tem que gostar de gente, pessoal. O nosso negócio é gente. Nós temos que saber nos relacionar com gente. O crente tem brilho nos olhos e sorriso no rosto. A imagem do crente não é aquele ser cabisbaixo, ajoelhado no milho, se chicoteando. Isso aí a gente rompeu com o catolicismo apostólico romano há muitos anos. Nós temos brilho nos olhos. As pessoas precisam olhar para nós e identificar no nosso olhar aquele a quem servimos. Sorriso no rosto, brilho nos olhos, brilho. Uma vida que não escorre entre os dedos, uma vida com gosto, com sabor, com sentido. Eu acordo com senso de missão, eu almoço com senso de missão, eu durmo com senso de missão e um dia nós vamos morrer com senso de missão. Brilho nos olhos, sorriso. Como é que você está, pastor? Tomar essa igreja não me valoriza. Quem é que vai querer fazer parte da igreja dessa? A minha igreja é cheia de defeito. E eu, como pastor, não posso mentir. E nem quem não é pastor. Só que o pessoal chega lá para ser membro da minha igreja, eu vou contar dos defeitos? Não vou. Mas por quê? Primeiro, porque vai descobrir sozinho. Não precisa ninguém ensinar. Segundo, porque perto das coisas boas, os defeitos somem. As pessoas têm que olhar para o nosso ministério, para a nossa igreja e ver brilho nos nossos olhos. Como é que está o trabalho lá, pastor? Difícil. Pensa um pouco muito. Eu não queria fazer parte do negócio desse. Essa mulher era uma excelente vizinha. Eu tive um problema sério esses dias. Cidadão lá da minha igreja, querido. Eu não sei como é aqui, mas lá cada denominação tem um jeito de se saudar. Por exemplo, os assembleanos dizem a paz do Senhor. O pessoal da linha reformada diz graça e paz. Os batistas tradicionais, que é o meu caso, dizem bom dia. E aí, eu estava lá na minha igreja e a gente está recebendo uns membros e chegou uma irmãzinha que era da Assembleia. E ela chegou dando a paz do Senhor. Daí a pouco ela estava numa classe e eu recebo o líder dessa classe dizendo, pastor, o senhor tem que agradecer a Deus pela minha vida. Eu ajudo o senhor como guardião da doutrina dessa igreja. O senhor acredita que nós recebemos uma irmã que entrou na classe desejando a paz do Senhor? Eu repreendi na hora. Mas por quê? Não, porque aqui a gente não dá paz, mas meu irmão, que delicadeza nós vamos perder essa pessoa. Não, pastor, é melhor perder uma pessoa do que a doutrina. Mas em que ponto da nossa doutrina está dizendo que a paz do Senhor é proibida? Pelo contrário, nós desejamos a paz do Senhor. Eu cometi um erro. Você nunca pode ir para o púlpito ou dirigir uma reunião com peso no coração. Você sai com uma metralhadora. Aí eu fui para uma reunião igual a metralhadora. Eu falei, meus irmãos, aqui agora é o seguinte. Existe uma coisa chamada urbanidade, brio, gentileza, etiqueta, educação. Esquece espiritualidade, porque isso é uma questão de brio, não é nem questão espiritual, é questão de cordialidade. A pessoa te disse algo, você responde de forma educada. Então está chegando gente para a igreja, pode deixar que nós vamos cuidar da doutrina, porque aqui o que tiver fora da Bíblia vai embora. Agora, a pessoa te desejou graça e paz, você responde graça e paz. A pessoa te desejou a paz do Senhor, não tem problema, você responde a paz do Senhor. Se te desejou bom dia, você responde bom dia, o coração pesado. E aí quando a gente vai se inflando, o diabo está ouvindo. E toda reunião tem um infiltrado do diabo. Entendi? Aí eu estou lá sustentando a minha teoria, levantando, pastor, desse jeito então é o seguinte, né? Se alguém chegar lá na igreja dizendo saravá, então eu respondo saravá. Eu falei, não. Aí você responde a paz do Senhor. Mas ninguém tem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente é muito fechado.
muito. Quarto princípio, verso 4. Faça restrições. O caminho da unidade, o caminho da provisão, o caminho da reunião da família, da igreja, a gente tem que fazer restrição. Olha o que diz o verso 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Até o verso 3, o milagre dependia da relação daquela mulher porta para fora. A partir do verso 4, o milagre depende da relação daquela mulher porta para dentro. Fecha a porta. Faça restrições. É fechar a porta. Agora nós vamos resolver o problema interno. Fecha a porta. Fecha, agora é aqui dentro. Faça restrições. Precisamos fechar a porta, irmãos. Para o mundanismo, para os valores arbitrários ao reino de Deus. Fechar a porta para conteúdos de imagem que vai parar dentro da nossa casa. TV nossa não passa qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa que a gente assiste. O padrão de santidade do reino de Deus é absoluto. Um coração 99% comprometido com Deus é um coração descomprometido com Deus. Faça restrições. Fecha a porta. E às vezes eu olho para a minha igreja e percebo que a gente tem que fechar a porta para um monte de coisa. E às vezes eu olho para a minha casa e eu percebo que a gente tem que fechar a porta para um monte de coisa. A crise é de dinheiro, ela tem que fechar a porta. Tem um negocinho chamado consumismo que é um problema. O sujeito compra o que não precisa com dinheiro que não tem para fazer inveja a quem não gosta. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem para fazer inveja a quem não gosta. Vai dar colapso. É uma retroalimentação do mercado gospel. A expressão aqui é gospel? Uma retroalimentação. Estava conversando ontem com o pastor Daniel. O pessoal estava consultando uma tal de um cantor aí. 100 e tantos mil para o sujeito ir na igreja. Reais, né? E dá uns 50 euros. 100 e tantos mil. E você sabe por que eles cobram? Porque tem quem pague. Se não tivesse quem pagasse, não estavam aí abusando da estrutura da fé. Sabe por que tem gente que vende sabonete ungido, rosa ungida, vassoura que vai maldição? É porque tem quem compre. Tem um apóstolo lá no Brasil que está vendendo a R$250 uma caneta para aprovação em concurso. E você sabe por que ele vende? É porque tem quem compre. Nós retroalimentamos esse mercado imundo. Faça restrições. Feche a porta. Quinto princípio, verso 5. Trabalhe em equipe. Não existe unidade e não existe provisão sem trabalho em equipe. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Se fosse na casa de um ou outro, que tem por aí, ia a viúva pegar a vasilha, encher e dar um jeito. Numa casa, quando tem um fazendo demais, é porque tem outro fazendo de menos. Numa igreja, quando tem um fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. Numa sociedade, quando tem um fazendo demais, é porque tem gente fazendo de menos. Então, aquela mulher tinha seu papel e os seus filhos tinham outro papel. Trabalho em equipe. A gente precisa saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é apenas uma questão de necessidade, é uma questão de humildade. No reino de Deus não tem carreira solo. A oração da fé cristã é absolutamente comunitária. Pão nosso, Pai nosso, dívidas nossas, perdão nosso.
Deus está disposto a multiplicar tudo que nós estamos dispostos a partilhar. Trabalho em equipe é o quinto princípio. Precisamos aprender a trabalhar juntos. Qual a ideia de uma denominação? É que se uma igreja local é forte, imagina várias. Cooperação, trabalho em equipe. Nós não somos concorrentes uns dos outros. Trabalhar em equipe pressupõe humildade. E uma das características, um dos termômetros da humildade é a nossa capacidade de enxergar o sucesso do outro. Funciona mais ou menos assim. Aqui está a minha igreja, 200 metros depois está uma outra igreja. E o sujeito está com a igreja lá crescendo. O termômetro da humildade no meu coração é como eu administro no meu interior a igreja dele crescendo. Cresceu. Com maior que a minha. O maldito trocou de carro, miserável. Meu Deus, deve estar ganhando uma fortuna. Trocou de carro, comprou um apartamento, trouxe pregador de fora. É aí que a gente faz o termômetro da humildade do nosso coração. Porque às vezes nós definimos humildade apenas no espectro interior, não ser um soberbo. Isso é humildade também. Mas saber administrar o sucesso do outro é uma grande marca de humildade. Trabalho em equipe. A nossa fé é comunidade. Vamos concluir. Último princípio. Vamos fazer o último aí, sexto. Versículos 6 e 7. Vamos chamar de viva o milagre da provisão. Vamos fazer um resumo então, que nós vamos encerrar. Princípio número 1, verso número 1. Faça investimentos espirituais. Princípio número 2, versículo número 2. Faça um inventário da vida. Princípio número 3, versículo número 3. Faça conexões relacionais. Princípio número 4, versículo número 4. Faça restrições. Versículo número 5, trabalhe. Versos 6 e 7, último princípio. Viva o milagre da provisão e da unidade. Aquela mulher encheu tanta vasilha que agora ela pergunta para um dos filhos: você pode trazer mais uma vasilha aqui, querido? Ele diz: mamãe, não tem mais vasilha. E o azeite parou. Olha que coisa linda, o azeite só para quando a vasilha acaba. Enquanto nós estivermos disponíveis para o Senhor, o azeite não vai parar de jorrar. E aí, diz o texto, que ela foi fazer saber o homem de Deus, verso 7. E este lhe disse duas coisas. Primeiro, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Segundo, viva do resto. Os irmãos sabem que toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus. Toda. E o verso 7 tem tudo a ver com o que Jesus fez por nós. A expressão paga a tua dívida significa eu estou redimindo o seu passado. Vou pagar a dívida. A expressão tu e o teu filho vivam do resto significa eu estou garantindo o seu futuro. Sabe o que Jesus disse para nós na cruz? Eu estou redimindo o passado de vocês. Eu estou garantindo o futuro de vocês. Paga a tua dívida. Tá pago. E viva do resto. Por que nós chamamos isso de o milagre da provisão? Porque o mesmo Deus daquela mulher é o nosso Deus. E assim como Ele manifestou a glória dele naquela casa, Ele pode manifestar nessa casa de oração, nessa noite. Quando os nossos recursos se esgotam, Deus tem uma fonte inesgotável de recursos.
Concluo. Deus não faz milagre em coisa. Deus faz milagre em gente. A nossa cabeça é tão voltada para o materialismo que todo mundo conhece esse texto como o milagre da multiplicação do azeite. E nem de longe esse é o principal milagre do texto. A multiplicação do azeite foi um detalhe, um meio. Nós deveríamos conhecer esse milagre como o milagre da mãe que não perdeu os 2 filhos. O milagre da mãe com os filhos em casa. O milagre da família que permaneceu unida. O milagre da família que não se desintegrou. A nossa cabeça está tão voltada para coisas que nós chamamos esse texto de a multiplicação do azeite. Isso é um detalhe. Isso é um texto de uma mãe que agora vai dormir dizendo: ninguém tira esse menino de mim. Pergunta para qualquer mãe do mundo: a senhora quer 1 milhão de euros? Ou o filho da senhora liberto da cocaína? Ela vai dizer: eu vivo sem 1 centavo. Liberta o meu garoto. Pergunta para qualquer mãe do mundo: a senhora quer uma cobertura de frente para o mar, no bairro mais nobre? Ou a senhora quer o seu filho vendido aos pés do Senhor? Ela dirá: eu posso morar numa palafita, mas traz o meu menino para a presença de Deus. Os irmãos sabem disso muito melhor do que eu. Travesseiro de pena de ganso não compra sono tranquilo. Viagem de luxo não compra respeito dos filhos. Eu tenho ovelhas que pagam as clínicas de recuperação para dependente químico das mais caras que o dinheiro pode pagar. E o menino continua lá. Porque não está precisando de dinheiro, está precisando de pai e de mãe. Viver o milagre da provisão é saber que o interesse de Deus não se resume a um azeite numa vasilha, mas a 2 filhos dentro de casa. E eu não sei a igreja de vocês, mas a minha está precisando ver muito filho voltar. Está precisando que eu pare um pouquinho de me preocupar com as coisas e me preocupe com os filhos que estão lá fora, escravos do diabo. Que Deus nos abençoe. Amém. E que Deus tenha misericórdia de nós. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, eu queria orar com você e por você. Se de alguma forma, nessa noite, você precisa e quer orar comigo assim: Senhor, lá na minha casa, no meu ministério, na minha família, me ajuda a cumprir os teus princípios, mas não só isso, porque aqui só tem gente do bem. Derrama uma palavra de provisão sobre a minha vida nessa noite. Se você quer comigo orar por provisão, por regresso de filhos, queria convidar você a se ajoelhar. E se ajoelhando, eu vou entender que essa é a sua decisão nessa noite. Com a autorização aqui dos nossos diretores, queria convidar o meu pastor José Maria, que é o nosso presidente lá no Brasil, para fazer a sua oração aqui para nós. Você pode se ajoelhar no seu lugar e dizer: Senhor, porque ajoelhado eu já vou ficar aqui agora. E vamos clamar dessa provisão divina sobre nós. Se você quiser e puder. Meu Deus e meu Pai,
Te louvo porque cheguei nesse momento do meio para frente em que ouvi poderosa palavra do Senhor. Sou grato por esta convenção, por esta assembleia, pelos pastores, amigos, colegas, membros, líderes que se fazem presentes nesta assembleia. E eu sei que há uma preocupação com as coisas naturais de deliberações, de decisões, de aprovações de relatórios, de nomeações, de representações, de informações. Mas o Senhor não me trouxe e não trouxe o pregador e nenhum de nós aqui somente para isto. Porque mais do que o azeite, queremos a Tua bênção plena, Senhor. Mais do que decisões, queremos que esse tempo seja de intimidade com o Senhor. Eu Te louvo pela vida dos meus filhos, dos meus genros, da minha nora, dos meus netos, pelo cuidado que Janaína recebeu agora, pelo apoio, pela parceria do Mário, Conrado, como tem recebido do Neilson, da Esther. Mas nós sabemos que os nossos filhos serem tementes do Senhor é uma graça especial. E nós pedimos esta graça especial sobre a vida de todos os filhos, para que nenhum de nossos filhos se desviem do caminho do Senhor. Mas se porventura eles erraram o caminho, em nome de Jesus, que esta seja uma noite de uma ação espiritual, não na esfera humana, mas na esfera espiritual. Que o Senhor sinalize na vida de cada uma dessas crianças, desses jovens, desses homens, destas mulheres, o Teu poder redentivo, a Tua graça restauradora, de tal maneira que eles saibam e sintam que enquanto estamos aqui orando, alguma coisa especial está acontecendo na vida delas, na vida deles, ó Pai. Não deixe que nossos filhos povoem o inferno, que os nossos netos se iludam com a cultura tão atravessada desse tempo, Senhor, mas que eles amem ao Senhor. Pai, também dê a provisão em multiplicação, a provisão em profusão sobre as igrejas evangélicas, as igrejas batistas deste país chamado Portugal, Senhor. Que haja um crescimento extraordinário, que haja um avivamento que cubra esta cidade, este país de norte a sul, de leste a oeste, que alcance os grandes centros, as zonas rurais, de tal maneira que se perceba que aqui tem havido um avivamento, uma presença do Senhor de maneira extraordinária, e que isso possa trazer também prosperidade na vida dos Teus filhos, na vida das igrejas, Senhor. Pai, por favor, continue a usar poderosamente Teu filho, pastor Rafael Abdala, a sua esposa Ana Paula, que o acompanha, e que ele esteja aqui debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, e Deus nos abençoe.
Nós viemos para isto, para sentirmos a presença de Deus, para sermos desafiados. Para sermos desafiados a continuarmos a servir ao Senhor Deus. A gente vai resolver muitas questões na paz do nosso Senhor. Acima de tudo, aquilo que nós dissemos há pouco na reunião que tivemos com os pastores. Queremos que o culto tenha começado hoje e acabe no sábado. Queremos estar em culto. Queremos estar em família. Queremos estar cheios de Deus para cumprirmos aquela vontade, aquela missão que o Senhor nos deu a todos. Eu quero encorajar os irmãos a conversarem uns com os outros, a partilharem motivos de oração. Alguns colegas a partilharem púlpito uns com os outros, para que o nosso povo sinta a união das igrejas batistas. É tão importante isto. O culto terminou. Foi dito há pouco que o pequeno almoço é às 8 horas nos encontraremos então no refeitório para tomar o nosso pequeno almoço. Deus vos abençoe. Aproveito mais uma vez para saudar a todos. E oremos por esta Assembleia, porque eu acredito que o Senhor vai se revelar a nós de uma maneira maravilhosa. Amém? Uma boa noite a todos. Não estava vendo aqui. Mas aqui não estava vendo. Nada aqui, alguns milhares de euros. Já tem mil reais? Medley 2, essa vai ficar muito boa. Medley 2 é verdade. Olha, como é que é o nosso ensaio? Saímos hoje?